Fala, manos e manas. A matemática tem vários assuntos. E um desses assuntos são as matrizes. E as matrizes são definidas pra gente lá no ensino médio como sendo uma tabela de m vezes n números dispostos em m linhas e n colunas. Conforme está mostrando aí na tela um exemplo de uma matriz, em que a gente tem vários elementos aí dentro de um colchete e cada uma dessas letras representam números quaisquer. Mas de onde raios surgiu essa definição? Quer dizer, uma tabela. E o pior de tudo, as matrizes não são números, mas elas possuem operações de adição e multiplicação. Se eu tenho uma matriz que eu vou chamar de matriz A, eu tenho uma outra matriz que eu vou chamar de matriz B. Se eu sou uma matriz A com a matriz B, eu vou obter uma nova matriz com os elementos 0 mais 1, 1 mais 3, 10 mais 5 e 2 mais 7. Que até faz algum sentido, porque no fundo você está somando cada elemento de cada matriz que seja da mesma linha, da mesma coluna. Mas agora, se você multiplica a matriz A pela matriz B, você não obtém uma matriz que tem os elementos 0 vezes 1, 1 vezes 3, 10 vezes 5 e 2 vezes 7. Na verdade, você tem que fazer aquela regra bizarra de multiplicar o primeiro termo de uma linha da matriz A pelo primeiro termo de uma coluna da matriz B, depois somar com o produto do segundo termo de uma linha da matriz A com o segundo termo da coluna da matriz B, e fazer esse arranjo esquizofrênico para cada um dos elementos até que você chega na matriz desejada. E de onde raios surgiu essa definição bizarra de multiplicação? A verdade é que todos esses resultados e definições são totalmente aleatórios e não têm o menor sentido quando são jogados pra gente nas aulas e nos livros de matemática. Por que as definições são do jeito que são e de onde elas surgiram? Hoje a gente entende que, olhando para trás na história, o surgimento das matrizes não é um evento pontual. Ela, na verdade, é consequência de problemas que surgiram na humanidade há mais de 2000 anos. E que esses problemas foram se aperfeiçoando e se aperfeiçoando e se aperfeiçoando ao longo de séculos e séculos e séculos, até que nós chegássemos finalmente nas definições de matriz que nós temos hoje. E esses problemas que foram surgindo envolveram principalmente os assuntos de sistemas de equações lineares e determinantes, que são dois assuntos que a gente vai falar bastante no vídeo de hoje. Portanto, se a gente quiser realmente entender da onde as matrizes surgiram e por que as definições delas são do jeito que são, nós precisamos entender melhor como foi a história do desenvolvimento do estudo dos sistemas de equações lineares e dos determinantes. Porque se a gente realmente entender melhor de como eles surgiram e como eles foram se desenvolvendo, nós conseguimos ter clareza de por que as definições das matrizes são do jeito que são e de quando e onde elas surgiram. Ninguém sabe exatamente quem foi a primeira pessoa na história a trabalhar com sistemas de equações lineares, mas o que nós sabemos é que o uso de sistemas lineares pela humanidade já existia há mais de 2000 anos. E esse uso surgiu da necessidade de resolver problemas práticos do cotidiano. Isso pode ser visto no livro 9 capítulos sobre a arte matemática, que foi compilado no século II d.C. na China Antiga, em que se observa o uso de sistemas lineares para resolver vários problemas práticos do cotidiano. E nós vamos olhar para um desses problemas que se encontra no livro. Então vamos lá, galera. Este daqui é o enunciado de um dos vários problemas que tinha no livro 9 capítulos sobre a arte matemática, que, repito, tem mais de 2000 anos de existência. Então isso é um exercício muito antigo da China Antiga, e um desses problemas está aí apresentado para vocês neste enunciado. Mas antes de eu ler o enunciado desse problema, eu preciso dizer uma coisa. Este problema trata de cereais, pacotes de cereais. E nós vamos trabalhar com 3 tipos de cereais neste exercício. Pacotes de cereal de alta qualidade, pacotes de cereal de qualidade média e pacotes de cereal de qualidade baixa. E cada um desses cereais possui uma certa quantidade específica de grãos que ocupa um volume dentro deles. Outra coisa, esse enunciado está traduzido em português, ou seja, ele contém algumas imperfeições em comparação com a obra original, mas ainda assim continua sendo uma ótima tradução que se aproxima muito daquilo que realmente estava escrito. Muito bem, vamos ler o enunciado então. Supõe-se que temos 3 pacotes de cereal de alta qualidade, 2 pacotes de cereal de qualidade média e 1 pacote de cereal de qualidade baixa, totalizando 39 dough de grãos. E aí vem uma coisa, o que é esse dough que está escrito aí? Dough, galera, é uma unidade de volume,
que os chineses utilizavam na época. E você pode dizer que um dou é aproximadamente 2 litros. Muito bem, então o que essa primeira parte do enunciado está nos dizendo? Ela nos diz que se a gente pega 3 pacotes de cereal de alta qualidade, conforme está aqui, representando aqui o pacote de cereal de alta qualidade, eu pintei de azul e com a abreviação AQ. Se você pega 3 pacotes de cereal de alta qualidade, mais 2 pacotes de cereal de qualidade média, conforme está aqui, 2 e eu apelidei de MQ, mais um pacote de cereal de qualidade baixa, como está escrito aqui como BQ, totaliza 39 dou de grãos, conforme está escrito aqui. Por outras palavras, galera, o volume ocupado pelos grãos em 3 pacotes de cereais de alta qualidade, mais 2 pacotes de cereal de média qualidade, mais um pacote de cereal de baixa qualidade, totaliza 39 dou. Então essa é a quantidade de volume que esses grãos ocupam se você soma essas quantidades de cereais. Agora, na segunda parte do enunciado nos diz que também se supõe temos 2 pacotes de cereal de alta qualidade, 3 de qualidade média e 1 de qualidade baixa, totalizando 34 dou. Ou seja, traduzindo isso em uma equação, nós temos que 2 pacotes de cereal de alta qualidade mais 3 pacotes de cereal de qualidade média mais um pacote de cereal de baixa qualidade nos totaliza 34 dou. Ou seja, essa é a quantidade de volume ocupado pelos grãos em 2 pacotes de cereal de alta qualidade, com 3 pacotes de cereal de média qualidade, mais um pacote de cereal de baixa qualidade. Por fim, nós temos que um pacote de qualidade alta, 2 de qualidade média e 3 de baixa qualidade totaliza 26 dou. Ou seja, um pacote de alta qualidade, mais 2 pacotes de média qualidade, mais 3 pacotes de baixa qualidade, totaliza um volume de grãos ocupado igual a 26 dou. Agora a pergunta que o enunciado nos faz é o seguinte: quantos dou de grãos há em um pacote de cereais de alta, média e baixa qualidade, respectivamente? Então o que a gente sabe com esse enunciado é uma combinação desses pacotes de cereais e que essa combinação dá um certo volume ocupado pela soma deles. Mas a gente não sabe quanto de volume de grãos ocupa cada um dos pacotes individualmente. Esse é o problema que nós queremos resolver. Então, como eu estou querendo descobrir quantos dou de grãos, ou seja, quanto de volume ocupado de grãos em um pacote de cereal de alta, média e baixa qualidade, eu posso dizer que a quantidade de dou de grãos em cada um dos pacotes são as minhas variáveis. E eu apelidei essas minhas variáveis de AQ, MQ e BQ e desenhei aqui como se isso fosse um pacote de cereal. Mas perceba que sempre quando você vai desenhar e fazer essa representação mais bonitinha, dá mais trabalho de você fazer. Então é mais fácil representar a quantidade de dou de grãos em um pacote de cereal de alta qualidade, em vez de eu desenhar esse pacote de cereal, eu vou simplesmente chamar isso de X. Para o pacote de média qualidade, para ficar mais simplificado, mais simples de eu escrever, eu vou simplesmente dizer que a quantidade de dous em cereais de média qualidade será uma certa quantia Y. Agora, para o cereal de baixa qualidade, eu vou chamá-lo de Z, simplesmente para simplificar a minha vida. Portanto, x, y e z são as incógnitas do meu problema. E o que eu tenho são 3 equações para me ajudar. Agora é interessante perceber, galera, que essas 3 equações em conjunto representam matematicamente um sistema de equações lineares. Ou, se você preferir, um sistema linear. Um sistema de equações lineares é um conjunto de equações lineares. Aqui você está vendo 3 equações lineares. Esta é uma equação linear, esta é outra equação linear e esta é outra equação linear. Essas 3 equações lineares em conjunto representam um sistema de equações lineares ou um sistema linear. A gente representa esse conjunto com uma chave ligando essas 3 equações. Mas então o que é uma equação linear? Aparecendo aí na tela para você, uma equação linear é qualquer equação do seguinte tipo que está aparecendo aí. A1x1 mais A2x2 mais 3 pontinhos até mais ANxn igual a B. x1, x2 até xn são as suas incógnitas ou variáveis da sua equação linear. Esses números que estão multiplicando as incógnitas da sua equação linear, ou seja, esses números A1, A2 até a n, são o que a gente chama de coeficientes das incógnitas, ou, se você preferir,
coeficientes da sua equação linear. E esses coeficientes são números reais quaisquer. E esse número b que está aparecendo aí é apenas um número real qualquer, uma constante, que nós apelidamos de termo independente da sua equação linear. Portanto, uma equação linear é uma incógnita multiplicada por um número, mais outra incógnita multiplicada por outro número, tananana, até que isso tudo seja igual a uma constante b qualquer, um número b qualquer. Importante salientar que para essa equação ser uma equação linear, todas as incógnitas estão elevadas a 1. Agora dá para perceber que todas essas equações que estão aparecendo aqui são equações lineares. Todas as variáveis estão sendo multiplicadas por algum número real, que são seus coeficientes, aqui a gente tem 3, 2 e 1, por exemplo, estão sendo somadas entre si, e são iguais a algum número constante, que é o nosso termo independente, no caso aqui seria 39. Todas estão elevadas a 1. E você pode ver que o mesmo caso vale tanto para a segunda equação, tanto quanto para a terceira equação. E quando a gente trabalha com sistemas lineares na matemática, o que a gente quer encontrar é uma solução para esse sistema. O que seria uma solução para um sistema linear? Uma solução para um sistema linear é encontrar valores para todas as incógnitas desse sistema linear que satisfaça simultaneamente todas as equações desse sistema. Por exemplo, neste sistema linear aqui, eu tenho as incógnitas x, y e z. O que eu quero encontrar é o valor de x, y e z que satisfaçam simultaneamente esta equação e esta equação. Ou seja, eu quero encontrar valores x, y, z que quando eu jogo esses valores nessas equações, todas as igualdades são satisfeitas. Perfeito, mas agora como é que a gente resolve matematicamente esse problema? Ou seja, como é que a gente chega na solução desse sistema linear? Como é que a gente encontra os valores dessas incógnitas? Hoje existem vários métodos para você resolver esse sistema linear aí. Os chineses tinham um método muito específico deles para chegar na solução desse sistema linear. E esse método para resolver sistemas lineares chamava-se método Feng-Cheng. Esse método era uma sequência de vários passos que você tinha que seguir para resolver esse sistema linear. O primeiro passo desse método Feng-Cheng era não mais representar as equações da forma como você está vendo aqui, mas representá-las da forma como está aparecendo deste lado aqui. Ou seja, essa representação que você está vendo aqui é uma notação alternativa desta representação que você está vendo na esquerda. O que eles faziam, na verdade, era o seguinte, não representar mais as equações na horizontal como você está vendo aqui. Eles dispunham as equações na vertical, ou seja, eles viravam, rotacionavam essas equações 90 graus no sentido horário aqui, e essas equações ficavam rotacionadas na vertical, conforme você está vendo aqui. E além disso, eles simplificavam a notação e ignoravam a notação das variáveis x, y, z, os sinais de mais e igual, e da chave, de forma que você tivesse uma notação bem abreviada e reduzida dessas quantidades. Conforme você está vendo aqui, isso daqui representa a primeira equação, certo? 3x mais 2y mais z igual a 39. Aqui a segunda equação, 2x mais 3y mais z igual a 34. E aqui a terceira equação, x mais 2y mais 3z igual a 26. Agora, o método para você resolver matematicamente esse problema eu não vou abordar aqui nesse vídeo, porque o que realmente é importante da gente perceber é exatamente a notação que eles usavam para resolver esse problema. Um grande motivo, muito provável, pelo qual eles usavam essa notação meio esquisita pra gente, é simplesmente para simplificar a notação, para deixar a notação mais visual e simplificada. E isso, meus amigos, é algo muito importante, porque isso aqui mostra pra gente que desde a China Antiga, há mais de 2000 anos, as pessoas tentam resolver problemas matemáticos usando certas notações que sejam mais convenientes. Por exemplo, essa que é uma notação simplificada. E essa notação aqui dispõe os números em linhas e colunas. Este arranjo das quantidades do sistema linear em uma tabela lembra muito uma matriz, galera. Isso aqui lembra muito uma matriz. Muito embora o conceito de matriz nem sequer existia na época. Mas nós vamos ver que essa informação é importante para a gente entender de onde as matrizes surgiram daqui para frente. O método Feng-Cheng
e algumas outras formulações para tentar encontrar uma regra ou um certo algoritmo para encontrar a solução de um sistema de equações lineares foram surgindo de maneira aleatória ao longo da história da humanidade, ao longo dos séculos e séculos e séculos que viram a seguinte. Agora, é só no século XVII em que o estudo de sistemas de equações lineares começa a ficar parecida da forma como nós conhecemos hoje. E a gente consegue ver isso numa carta em que o matemático Gottfried Leibniz enviou em 28 de abril de 1693 para o matemático Marquês de L'Hopital. O assunto dessa carta era o seguinte: eles estavam querendo estudar um pouco mais a respeito da solução geral de um sistema qualquer de 3 equações e 2 incógnitas, de maneira genérica como está aparecendo aí na tela. Essas letras A com um índicezinho embaixo representam coeficientes quaisquer para as variáveis do sistema linear. E as letras B com subscritos embaixo representam números quaisquer para os termos independentes de cada uma das equações. Agora, o que Leibniz mostrou para o Marquês de L'Hopital foi uma condição necessária para que existisse a solução desse sistema de equação linear, ou seja, um certo número x e y que satisfizesse as 3 equações simultaneamente. E para que isso ocorresse, tinha que ter uma regra, uma condição. E essa condição era uma igualdade matemática, que era uma certa combinação dos termos que estavam no sistema, conforme está aparecendo aí na tela. Ou seja, para que o sistema tenha efetivamente uma solução, essa igualdade, que envolve somas e multiplicações dos coeficientes e dos termos independentes do seu sistema linear, deve ser necessariamente satisfeita. Agora, a grande pergunta é: como ele chegou nessa igualdade? A demonstração matemática dessa igualdade eu não vou fazer nesse vídeo, vai ficar por um outro vídeo no futuro distante. Mas o que é realmente interessante dessa igualdade que o Leibniz chegou é que por muitos matemáticos ela é considerada o primeiro desenvolvimento da teoria dos determinantes. Muito embora Leibniz jamais tenha dito a palavra determinante na sua carta. Agora, o que são os determinantes então? Hoje, determinante tem uma definição muito precisa na matemática, mas em 1693 essa ideia nem existia ainda. E a gente vai ver ao longo desse vídeo como que os determinantes foram se desenvolvendo e da onde surgiu a teoria dos determinantes. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Esse trabalho de Leibniz não ganhou muita notoriedade na comunidade acadêmica na época, e nem muita repercussão. Ficou meio que um trabalho esquecido. Agora, 60 anos depois, o matemático Gabriel Cramer começou a ficar interessado em como de fato determinar a solução das incógnitas de um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, 3 equações e 3 incógnitas e assim por diante. E o que ele observou foi o seguinte: ele observou que o valor das incógnitas poderia ser obtido com uma certa combinação dos termos que se encontram no seu sistema linear. Por exemplo, pega aí esse sistema linear que tem 2 equações e 2 incógnitas, que está aí na tela para você. Vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar a primeira equação, a equação de cima, por D. Beleza? Então o que eu fiz aí? Eu simplesmente multipliquei para todos os termos da esquerda da igualdade por D e para todos os termos da igualdade da direita por D também. Agora vê se você concorda comigo. Não tem problema nenhum de eu fazer isso, não é? Da mesma forma que, sei lá, 5 é igual a 5, 5 vezes 2 também é igual a 5 vezes 2. Se eu multiplico por D, tanto na esquerda quanto na direita da igualdade, não tem problema nenhum, certo? Beleza, então aí estamos de boa. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar a segunda equação, a equação de baixo, por A. E eu também, da mesma forma, posso fazer isso. Se eu multiplico por A, tanto na esquerda quanto na direita da igualdade, não tem problema nenhum, certo? Beleza. Agora o que eu quero fazer é subtrair a primeira equação da segunda equação. Eu quero fazer a primeira equação menos a segunda equação. Então o que eu vou fazer é subtrair cada termo da primeira equação pelos termos da segunda equação. Agora olha só que coisa, cara. Observa que eu vou ter 2 termos ali que vão se cancelar. Eu tenho a vezes dx menos a vezes dx. Esses termos, como são iguais e eu estou subtraindo eles, vão dar zero. Então eles vão se cancelar. E do lado desses termos, a gente vai ter o valor b vezes dy menos a vezes ey, que colocando y em evidência, eu vou ter b vezes d menos a vezes e, y. E na direita da igualdade, eu vou ter c vezes d menos a vezes f. Maravilha! Agora vamos tirar esse x daí da frente, que ele cancelou de uma vez. Agora vamos isolar o y, ou seja, vamos dividir dos 2 lados da equação por b vezes d menos a vezes e. Quando você faz isso, você obtém que y vai ser igual a c vezes d
menos A vezes F, dividido por B vezes D, menos A vezes E. Agora você tem um valor de y como uma certa combinação dos termos do seu sistema linear, contanto que o denominador não seja zero. Beleza, agora vamos fazer um pouquinho de outras manipulações aqui nessas equações, um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente. Vamos multiplicar a primeira equação, ou seja, a equação de cima, por E. Beleza? Eu multipliquei tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita da igualdade por E, não tem problema nenhum de eu fazer isso, beleza? Agora eu vou fazer para a equação de baixo, a segunda equação, vou multiplicar todos os termos por B. Agora, o que eu vou fazer de novo é subtrair a primeira equação da segunda equação, ou seja, fazer a primeira equação, a equação de cima, menos a equação de baixo. Quando eu faço isso, o primeiro termo na esquerda aí que eu vou ter vai ser A vezes E x menos B vezes D x. Então, colocando x em evidência, eu vou ter A vezes E menos B vezes D x. Maravilha! Agora, a gente vai ter novamente um outro termo que vai cancelar aí. Dessa vez não vai ser o x, mas vai ser o y. Veja que eu tenho B vezes E y menos B vezes EY. Esse valor vai dar zero, porque você tem dois valores iguais, isso aí vai se cancelar, vai dar zero. Agora, na direita da igualdade, você vai ter C vezes E menos B vezes F. Então vamos tirar esse y aí da frente, que ele vai cancelar de qualquer forma, e a gente vai ter a seguinte igualdade. A vezes E menos B vezes D vezes x é igual a C vezes E menos B vezes F. Agora vamos isolar o x, ou seja, vamos dividir A vezes E menos B vezes D dos dois lados da equação. Agora o que a gente tem é que x vai ser igual a C vezes E menos B vezes F dividido por A vezes E menos B vezes D. O que a gente tem é o valor da incógnita x como uma certa combinação dos termos que se encontram no seu sistema linear, contanto que o denominador não seja zero. Agora vamos apreciar um pouquinho o que está aparecendo aí nessa imagem para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. O que a gente acabou de encontrar, com algumas pequenas manipulações algébricas, é a solução geral de qualquer, literalmente qualquer sistema linear de duas equações e duas variáveis. Porque esses valores x e y que a gente obteve são justamente as incógnitas de um sistema linear qualquer, de quaisquer coeficientes e quaisquer termos independentes, contanto que esse denominador aí não seja igual a zero. E foi exatamente esse resultado que o Cramer obteve para um sistema linear de duas equações e duas variáveis no seu trabalho de 1750. Agora, para esse valor que a gente obteve da solução de um sistema de duas equações e duas incógnitas, o Cramer foi chegando também na solução das incógnitas para um sistema linear de três equações e três incógnitas. E também para um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, 5 equações e 5 incógnitas, 6, 7, 8, 9, 10, até que ele começou a perceber que tinha um padrão. Um padrão para determinar a solução de um sistema de equações lineares de quantas equações forem, quantas variáveis forem. E esse padrão era exatamente isso, uma combinação específica dos termos que se encontram no seu sistema linear. Da mesma forma como a gente fez no sistema de duas equações e duas incógnitas. Cramer desenvolveu a regra assim: em um sistema linear de n equações e n incógnitas, a solução de cada incógnita é dada por uma certa combinação dos termos que se encontram no seu sistema linear. E para cada uma dessas incógnitas, todas elas terão na sua solução o mesmo denominador. Esse denominador é uma outra combinação específica dos termos que se encontram no seu sistema linear. E com essa regra, Cramer conseguiu chegar no método geral para chegar na solução de um sistema qualquer de n equações e n incógnitas, para qualquer valor n natural que você quiser. Para deixar a ideia do Cramer mais visual, pega aí um sistema de n equações e n variáveis. Agora vamos dar o nome de cada incógnita, cada variável, de x1, x2, x3 até xn. A solução, ou seja, o valor de cada uma dessas incógnitas no seu sistema, ele vai ser dado por um certo numerador e um certo denominador, porque todo número pode ser representado por um numerador e denominador, mesmo que o denominador seja 1. Vamos representar o numerador de cada uma dessas incógnitas por C1, C2, C3 até Cn. Para cada numerador dessas incógnitas, cada uma dessas incógnitas terá um numerador específico, que será uma combinação específica dos coeficientes das suas incógnitas e dos termos independentes que estão dentro do seu sistema de equações lineares. Agora, o denominador de cada uma dessas incógnitas, diferentemente dos numeradores, todos os denominadores de todas as incógnitas são iguais. Ou seja, todas as incógnitas x1, x2 até xn possuem o mesmo denominador.
E eu vou chamar esse denominador genericamente por D. E agora, o denominador D será uma combinação específica apenas dos coeficientes das incógnitas do seu sistema linear. Ou seja, o denominador não envolve uma combinação com os coeficientes das variáveis e o termo independente. Envolve uma combinação apenas dos coeficientes que estão nas incógnitas do seu sistema linear. Para tentar ficar um pouco mais clara essa regra, vamos visualizar a regra de Cramer para um sistema de duas equações e duas incógnitas, conforme a gente já viu anteriormente. Na incógnita x, o numerador é uma combinação específica dos coeficientes das incógnitas e dos termos independentes desse sistema linear. A mesma coisa para y. O numerador da incógnita y é uma outra combinação específica dos coeficientes das variáveis e dos termos dependentes do sistema linear. E agora, falando do denominador, você percebe que tanto a incógnita x e y possuem o mesmo denominador. E que, inclusive, ela se trata de uma combinação específica apenas de coeficientes das variáveis do seu sistema linear. As formas de como você chegar em cada uma dessas combinações ficou muito bem explicado no trabalho que o Cramer publicou, que chama Análise de Curvas Algébricas. Pra você ter uma noção, esse trabalho do sistema de equações lineares era só um apêndice desse trabalho. Agora, o que realmente intrigou a comunidade de matemática na época foi o cálculo justamente desse denominador das incógnitas do Cramer. Uma pessoa que ficou realmente interessada no cálculo desse denominador foi o francês Etienne Bizot. E o que o Bizot fez foi determinar uma regra um pouco mais simplificada e um pouco mais aperfeiçoada de como chegar nesse denominador das incógnitas do Cramer. Bizot fez esses ajustes do cálculo do denominador em 1764. E ao longo dos anos que se passaram, a comunidade matemática foi percebendo que, por incrível que pareça, o cálculo desse denominador tinha uma importância que ia muito além da simples resolução de um sistema de equações lineares. E ele começou a meio que ter uma vida própria. O cálculo desse denominador e os métodos para chegar nesse denominador foi meio que adquirindo uma importância independente e além dos sistemas de equações lineares. O cálculo desse denominador acabou tendo tanta importância na comunidade matemática que acabou sendo necessário criar uma teoria própria e independente para chegar no cálculo desse denominador. Isso foi possível graças a outro francês chamado Alexandre Vandermonde. Não, Vandermonde, não Voldemort. Malditos algoritmos. Anos que seguiam, mais outras alternativas para chegar no mesmo denominador do Cramer foram surgindo na matemática. Isso foi feito, por exemplo, pelos matemáticos Lagrange e Laplace. Para você ter uma ideia da importância que acabou por ter esse tal denominador em outras áreas da matemática, além dos sistemas de equações lineares, ele acabou por ter importância em cálculos de transformações de coordenadas, mudanças de variáveis em integrais múltiplas e resolução de sistemas de equações quadráticas. Agora se segura, mano, porque o bagulho vai ficar louco mesmo. Mas antes da gente continuar, vamos retomar o que a gente viu até aqui. Nós vimos a evolução das técnicas para a resolução de sistemas de equações lineares, que remontam desde a antiguidade. E dentre essas várias técnicas, uma técnica que intrigou bastante os matemáticos foi aquele tal denominador das incógnitas dos sistemas de equações lineares que o Cramer apresentou lá atrás. Foi tanto que o Vandermonde criou uma teoria independente só para o cálculo desse denominador, que acabou por ter várias implicações na matemática que iam muito além do sistema de equações lineares por si só. Mas a pergunta que não quer calar: que raios é esse denominador? Quer dizer, ele pelo menos deveria ter um nome, não é? Isso nos leva até o matemático Louis Cauchy. Caramba! Produção, como é que pronuncia Louis Cauchy em francês mesmo? Se pronuncia Louis Cauchy. Ah, tá. Bem, então desconsidera aí meu erro de pronúncia. Em 1812, ele publica um trabalho na Escola Politécnica de Paris, em que ele traz novas ideias e novos resultados para o cálculo desse denominador. Mas ele não faz só isso, ele também dá um nome para esse denominador. E adivinha qual nome ele deu? Determinante. Sim, os cálculos que o Cramer, Bizot e o Vandermonde estavam fazendo para calcular aquele tal denominador, aquele denominador, ele era o determinante, o tempo todo.
Ele só não tinha esse nome na época. Cauchy aperfeiçoou um pouquinho mais as teorias de determinante que existiam até então e definiu o determinante como sendo uma função. Uma função cujas grandezas de entrada, ou seja, as variáveis da função, são coeficientes e a grandeza de saída, que é o valor da função, é uma certa combinação desses coeficientes. Ele representou esses coeficientes dispostos em um certo arranjo que parece mais uma tabela quadrada. E essa tabela tem que ser quadrada mesmo. Ela precisa ter o mesmo número de linhas e de colunas. Aí está um exemplo de um determinante para você. Essa notação que está aparecendo aí, FA11, A12, A21, A22, é apenas uma notação para representar uma função de 4 variáveis, cujas variáveis são esses elementos dentro do parênteses. Aí você está vendo 4 coeficientes dispostos meio que numa tabela quadrada. Esse arranjo que os coeficientes estão dispostos, o Cauchy deu o nome de sistemas. Aí você está vendo que cada um desses coeficientes possui um índicezinho ali embaixo, um subscrito. Esse subscrito mostra a posição em que os coeficientes estão nesse arranjo, nesse sistema aí. Então, por exemplo, esse coeficiente A11 representa um coeficiente que está na primeira linha e na primeira coluna. E, por exemplo, o coeficiente A21 representa um coeficiente que está na segunda linha e na primeira coluna. Portanto, o valor dessa função aí é o próprio determinante. Nesse caso, trata-se de um determinante de segunda ordem, porque a gente está vendo aí um determinante com elementos dispostos em 2 linhas e 2 colunas. Se você lembrar dos conceitos de determinantes estudados lá no ensino médio, você vai perceber que esse determinante pode ser calculado com aquela regra das diagonais. Ou seja, o determinante desses elementos será o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. O que é interessante notar é que o determinante agora ele é só uma função que pega suas grandezas de entrada, faz uma certa combinação com essas grandezas e te resulta num valor, que é o determinante. E se você observar dessa perspectiva, você não consegue enxergar muito a relação do determinante com sistemas de equações lineares, conforme o Cramer fez lá atrás. Isso porque o determinante acabou por ter uma definição independente do sistema de equações lineares, mas não que ele não tenha aplicação no sistema de equações lineares. Por exemplo, é possível interpretar que os elementos desse determinante que o Cauchy anunciou são os coeficientes das incógnitas de um sistema linear qualquer, de 2 equações de 2 variáveis, como esse que está aparecendo aí na tela. E conforme a gente já calculou e demonstrou anteriormente, pela regra de Cramer, que vale para qualquer sistema linear de 2 equações e 2 variáveis, a solução dessas incógnitas pode ser expressa por essas quantidades. A única diferença é que eu troquei o nome desses coeficientes e dos termos independentes por nomes um pouco diferentes, que estão aí, por exemplo, A11, A22, B1, B2, mas a conta é exatamente a mesma. Agora veja que o denominador é o próprio valor do determinante, ou seja, o determinante ainda possui aplicação para o cálculo das incógnitas de um sistema linear. Mas esse determinante estava ganhando uma teoria única e independente que tinha muitas mais outras aplicações além de simplesmente calcular esse tal denominador. Veja, esse exemplo de determinante não necessariamente precisa ser desse tamanho para ser um determinante. Ele poderia ter 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, 5 linhas e 5 colunas e assim por diante. Normalmente, no ensino médio, a gente só aprende que existem determinantes de 2 linhas e 2 colunas e de 3 linhas e 3 colunas. Mas a verdade é que esse determinante pode ter o número de linhas e colunas que você quiser, contanto que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Passando-se os anos, agora a gente vai para 1850, em que a gente vai trabalhar com o matemático Joseph Sylvester. O que ele fez foi publicar um artigo na Philosophical Magazine em que ele traz um estudo dos tipos de interseção de cônicas no plano cartesiano. E o que raios seriam seções cônicas? Cônicas são figuras geométricas que você pode obter a partir de um plano que intersecta um cone. E esse corte pode te dar 3 figuras geométricas distintas: uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Ou seja, uma cônica é ou uma elipse, ou uma parábola, ou uma hipérbole, que resulta de um corte de um plano num cone. Muito bem, o que o Sylvester estava estudando era justamente os tipos de interseção, ou seja, como essas cônicas se cruzam no plano.
e as relações matemáticas que você pode tirar através disso. O que o Sylvester fez, e que nenhum outro matemático tinha feito até então, era usar os determinantes para você calcular matematicamente os tipos de interseções de cônicas que você pode ter no plano, ou inclusive a forma como você chega matematicamente nessas interseções. E já que ele estava trabalhando com determinante nesse trabalho, ele se ateve a trazer novos resultados para a teoria dos determinantes, inclusive. E o que o Sylvester fez a esse respeito foi introduzir um novo conceito, o conceito de matriz. E o que era uma matriz para o Sylvester? Uma matriz era um bloco retangular de termos, ou seja, números, que você dispõe em um certo número de linhas e de colunas. Então, para ficar mais claro, aí na tela está um exemplo de uma matriz conforme a definição do Sylvester. Então aí, por exemplo, a gente tem 3 linhas e 5 colunas. E você poderia ter escolhido qualquer outra matriz, com outro número de linhas e outro número de colunas. E por que raios o Sylvester introduziu esse conceito de matriz para o seu trabalho? O Sylvester fez isso porque ele interpretou uma matriz como sendo uma geradora de determinantes. Como assim? Pensa aí nessa matriz. Essa matriz tem 3 linhas e 5 colunas. O que você poderia fazer, eventualmente, era, por exemplo, escolher 2 linhas, vamos supor a linha 1 e 3, e as colunas 4 e 5. Com isso você construiu o quê? Você construiu uma nova matriz, que é um outro bloco retangular de termos. Só que com essa matriz você conseguiu construir inclusive um determinante, porque agora você tem o mesmo número de linhas e de colunas. Ou seja, a partir de uma matriz, conforme a definição do Sylvester, você conseguiu encontrar um determinante. E era exatamente isso que uma matriz era para o Sylvester. Uma matriz para o Sylvester era um local em que você consegue gerar determinantes a partir de um bloco retangular de termos. De acordo com as próprias palavras do Sylvester, nós devemos começar não com um quadrado, mas com um arranjo retangular de termos, consistindo, suponha, de m linhas e n colunas. Isto não representará em si um mesmo determinante, mas na verdade uma matriz, a partir da qual podemos formar vários sistemas de determinantes por fixar um número p e selecionar à vontade p linhas e p colunas. Os quadrados correspondentes podem ser chamados de determinante de p-ésima ordem. Mas, assim, essa definição que o Sylvester deu de matriz não tem muito a ver com a definição de matriz que a gente tem hoje. Quer dizer, quando a gente vai definir matrizes na concepção atual, a gente nem sequer começa, pelo menos inicialmente, falando sobre determinantes. E a definição de Sylvester é que a matriz era um certo gerador de determinantes. Então por que essa definição atual de matriz é tão diferente da que o Sylvester deu? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai ter que falar um pouco sobre um amigo que o Sylvester tinha, que ele chamava Arthur Cayley. O Arthur Cayley gostava muito de conversar sobre matemática com o Sylvester nas horas vagas. E segundo algumas fontes e estudos, o Cayley tinha consenso da definição de matriz que o Sylvester tinha dado naquele artigo que a gente conversou, lá em 1850. Com o passar dos anos depois de 1850, o Cayley observa essa definição de matriz que o Sylvester deu e ele busca reformular essa definição, dando uma nova roupagem, uma nova interpretação do que seria de fato uma matriz. E o que ele faz é desvincular a definição de matriz como uma mera ferramenta para cálculo de determinantes, como tinha feito o Sylvester anteriormente em 1850. E ele fez tudo isso no seu trabalho de 1858, chamado A Memoir on the Theory of Matrices. Nesse trabalho, o Cayley aprofunda muito sobre o que seria uma matriz, troca a definição de Sylvester por uma nova, e a partir dessa definição ele extrai vários conceitos que você pode tirar a partir dele. O que ele definiu uma matriz da seguinte maneira: um conjunto de quantidades arranjadas na forma de um quadrado, por exemplo, da maneira como você está vendo aí, é dita ser uma matriz. Então uma matriz é um conjunto de quantidades arranjadas na forma de um quadrado. Essa matriz, por exemplo, ela possui 9 quantidades, representadas por cada uma dessas letras. E a gente vê que essas quantidades estão dispostas em 3 linhas e 3 colunas. Você pode ver aí que a notação é um pouco diferente da atual. Por exemplo, a gente não usa mais essa notação de parênteses e barras para representar a extremidade da matriz. A gente usa um colchete grande. E também a gente não separa os termos da matrizes por vírgula. Mas essa era a notação da época. Para a notação do Cayley, matrizes são sempre matrizes quadradas. Se você quisesse, por exemplo, arranjo de termos na forma de um retângulo, como por exemplo, como está aparecendo na tela aí, você deveria usar a nomenclatura matriz retangular. Mas aí que vem a pergunta: qual que é a importância de você dispor quantidades na forma de um quadrado ou de um retângulo, afinal de contas?
Isso é explicado logo em seguida no artigo que o Cayley publicou. Ele escreve o seguinte: a noção de tal matriz surge naturalmente como uma abreviação da notação para um conjunto de equações lineares. Por exemplo, essas equações, que estão aparecendo aí na tela, podem ser mais simplesmente representadas por essa notação que está aparecendo aí. Como você pode perceber, nessas equações, x, y e z representam um termo independente dessas minhas equações lineares. Apenas x, y e z são as minhas variáveis. Então aí está o motivo pelo qual o Cayley fez esse trabalho. Ele fez esse trabalho porque ele observou que a noção de matriz é muito conveniente como sendo uma forma abreviada de você representar os coeficientes das variáveis de um sistema de equações lineares. E cara, a partir dessa interpretação de uma matriz como sendo uma abreviação dos coeficientes das variáveis do seu sistema de equações lineares, nós podemos extrair vários resultados. Para a gente chegar nos resultados que a gente pode extrair a partir dessas conclusões que a gente fez, vamos usar como exemplo apenas matrizes quadradas, com 3 linhas e 3 colunas, só para simplificar a nossa vida. Então, o que seria de fato a soma de duas matrizes? Vamos pegar duas matrizes quadradas A e B. Vamos somar as duas. Beleza, o resultado é aquele que a gente já estava acostumado, que é a soma de cada componente com cada componente da matriz A com a matriz B. Mas por que o resultado tem que ser assim? Isso tem uma explicação. Dá uma olhada nisso. Se a gente interpretar que a matriz A representa uma notação abreviada dos coeficientes de um sistema de equações lineares que eu vou chamar de sistema linear A, e a matriz B representa uma notação abreviada dos coeficientes do sistema linear que eu vou chamar de sistema linear B, se a gente somar os dois sistemas lineares A e B, ou seja, somar a primeira equação do sistema linear A com a primeira equação do sistema linear B, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira, o que a gente vai ter é justamente a soma de cada uma das equações. Ela vai dar exatamente o que está aparecendo na tela. Ah, mas a gente pode deixar um pouco mais bonitinho. Vamos deixar em evidência as variáveis e somar cada um dos coeficientes entre si. A gente vai ter essa notação. Mas agora, esse resultado representa um novo sistema de equações lineares que eu vou chamar de sistema linear C. E como a gente viu, a gente pode representar esses coeficientes de uma forma abreviada na forma de uma matriz. E os coeficientes vão ser determinados exatamente dessa maneira. Então isso explica de onde surge a soma de matrizes. Isso significa que a matriz resultante da soma de duas matrizes representa a soma dos coeficientes da matriz A com a matriz B, que por sua vez representa os coeficientes da soma dos dois sistemas de equações lineares. Para a subtração de matriz, o resultado é exatamente o mesmo, porque no fundo você só vai trocar o sinal. Agora vamos entender o que significa multiplicar uma matriz por um escalar, ou seja, multiplicar, sei lá, uma matriz A por 3 vezes A. O que isso significa? Seguindo a mesma lógica que a gente estava fazendo, pega essa matriz A que está aparecendo aí na tela. Essa matriz representa uma forma abreviada dos coeficientes de um sistema linear que eu vou chamar de sistema linear A. Vamos multiplicar por um escalar alfa cada uma das equações desse sistema linear A. Eu posso simplesmente distribuir esse escalar alfa. Quando eu faço isso, eu obtenho os seguintes coeficientes para esse novo sistema linear. Agora, se a gente representar na forma de matriz os coeficientes desse novo sistema linear, a gente vai ter a matriz que está aparecendo aí. Essa matriz veio justamente da matriz A multiplicada por um escalar alfa. Então, no fundo, você multiplicar uma matriz por um escalar alfa é, na verdade, você está multiplicando todas as suas equações do seu sistema de equações lineares. E é por isso que multiplicar uma matriz por um escalar é exatamente você multiplicar cada uma das componentes da sua matriz por esse escalar. Agora, a pergunta que não quer calar: da onde veio aquela bizarrice daquela multiplicação de matrizes? A gente tem que manter exatamente a mesma lógica, interpretar as matrizes como uma notação abreviada dos coeficientes de um sistema de equações lineares. Você poderia pensar que multiplicar duas matrizes A e B, por exemplo, seria na verdade você multiplicar as equações do seu sistema linear A pelas equações do seu sistema linear B. E daí você teria a multiplicação desses termos que você está vendo aí na tela, e daria essa bizarrice de termo cruzado com x², xy, xz, e fica muito estranho. Mas eu já adianto que isso não tem nada a ver com a multiplicação de matrizes que o Cayley apresentou nesse artigo. Então eu admito que o termo multiplicação talvez não seja o melhor para a gente usar aqui. É porque o Cayley não deu só o nome multiplicação de matriz, ele também deu um outro nome: composição de matrizes. O que de fato é a multiplicação de matrizes? A multiplicação de matrizes é uma composição de sistemas lineares. Para a gente entender de onde veio a multiplicação de matrizes, vamos entender o seguinte exemplo.
Peguem um sistema linear A de 3 equações e 3 variáveis. As variáveis do meu sistema linear A serão x, y, z, e os termos independentes serão x, y e z. Beleza, agora pega um sistema linear B com 3 equações e 3 variáveis. Eu tenho x, y e z como sendo os meus termos independentes do meu sistema linear B. Agora veja que no sistema linear A, as variáveis são x, y e z e os termos independentes são x, y e z. Só que agora, no sistema linear B, o mesmo x, y e z agem como termos independentes e não como variáveis no sistema linear B. Porque no sistema linear B, as variáveis são x', y' e z'. Só que no sistema linear B dá justamente o valor das variáveis x', y' e z', só que em função das variáveis x', y' e z'. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu tenho meu sistema linear A que está em função de x', y' e z'. Mas eu sei que x', y' e z' tem as quantidades dadas pelo sistema linear B. Então, o que eu posso fazer é representar no meu sistema linear A as equações, em vez de em função de x', y' e z', ficarem em função de x', y' e z'. Porque eu posso substituir as variáveis x', y' e z' que estão no sistema linear A pelas equações que estão aparecendo no sistema linear B. Então, se eu fizer isso, eu vou substituir os valores de x', y' e z' em função dos valores x', y' e z'. Então, eu vou chegar exatamente nessa configuração que você está vendo agora. Substituindo esses valores no sistema linear A, eu vou adquirir as seguintes equações. Agora, se você fizer um pouco de algebrismo nessas contas aí, você pode perceber que você pode chegar na seguinte forma mais simplificada das equações lineares do sistema linear A em função de x', y' e z'. Bom, então o que eu consegui fazer foi representar as equações do meu sistema linear A, agora não mais em função de x', y' e z', mas em função de x', y' e z'. Isso representa um novo sistema linear, que eu vou chamar de sistema linear C. Se eu simplesmente ignorar a notação das variáveis e representar a matriz desse sistema linear, eu vou ter justamente a seguinte matriz. E essa, meus amigos, é a matriz da multiplicação das matrizes A e B. O que você fez exatamente aí foi representar as variáveis do seu sistema linear A em função das variáveis do seu sistema linear B. Mas ainda ficou um pouco confuso. O que é de fato multiplicar uma matriz A por uma matriz B? Vamos clarear totalmente no que consiste de fato a multiplicação de matrizes. Sempre devemos lembrar que as matrizes representam a notação abreviada dos coeficientes das variáveis de um sistema linear qualquer. Portanto, na multiplicação de uma matriz A por uma matriz B, a matriz A representa a notação abreviada de um sistema linear qualquer com n variáveis e um número n qualquer de equações. Agora, para o caso em que você vai multiplicar a matriz A pela matriz B, a sua matriz B deve ser a notação abreviada de um sistema linear B, de tal forma que cada termo independente do sistema linear B seja uma variável do sistema linear A. Com o sistema linear A de n variáveis, nós teremos então n termos independentes, cada um representando uma variável do sistema linear A. Portanto, nós temos n equações no sistema linear B e um número p qualquer de variáveis, porque o número de termos independentes vai te dar justamente o número de equações do seu sistema linear. Inclusive, isso explica por que na multiplicação de matrizes nós temos aquela regrinha de que o número de colunas da matriz A deve ser o mesmo número de linhas da matriz B. Isso é porque o número de variáveis do sistema linear A deve ser o mesmo número de equações da matriz B, para que assim cada variável do sistema linear A ocupe uma equação do sistema linear B. Por fim, a operação da multiplicação de matrizes consiste em substituir o valor das variáveis do sistema linear A pelos valores dos termos independentes do sistema linear B, que são justamente as variáveis do sistema linear A. Assim, essa substituição que você fez te resultará em um novo sistema linear. Chamamos esse novo sistema linear que a gente obteve fazendo sua substituição
de composição do sistema linear A com o sistema linear B. De maneira totalmente análoga ao que a gente fez naquele último exemplo que a gente trabalhou, nós podemos modificar um pouco essas equações que estão aparecendo nesse sistema composto, ou seja, fazer alguns algebrismos aí, colocar em evidência alguns termos e deixar dessa forma mais bonitinha que está aparecendo agora. E a matriz desse sistema linear representa justamente a multiplicação das matrizes A e B. Portanto, precisamente a multiplicação da matriz A pela matriz B representa a matriz da composição do sistema linear A com o sistema linear B. E o resultado dos coeficientes dessa matriz de multiplicação A vezes B é exatamente aquele que nós aprendemos anteriormente. Só que agora você sabe de onde veio essa regra que antes não tinha a menor explicação, de acordo com o trabalho do Cayley. Observa outra coisa, cara. A matriz da multiplicação A vezes B te deu precisamente M linhas e P colunas. Portanto, quando você multiplica uma matriz A de M linhas e N colunas por uma matriz B de N linhas e P colunas, o resultado é que a sua matriz A vezes B vai ter M linhas e P colunas. Ou seja, o número de linhas da matriz A vezes B é o número de linhas da matriz A. E o número de colunas da matriz A vezes B é o número de colunas da matriz B. E se você quiser fazer exatamente a mesma coisa, só que o contrário, fazer a multiplicação B vezes A, você pode perceber que isso não é necessariamente igual à multiplicação A vezes B. Porque agora o que você vai fazer é representar as variáveis do seu sistema linear B em função das variáveis do seu sistema linear A. Isso é algo diferente, não necessariamente os resultados são iguais. Se você quiser, você pode até ir fazer a conta para verificar você mesmo. E é por isso que a multiplicação de A vezes B é diferente da multiplicação B vezes A. Beleza, então isso que você está vendo aí na tela é a multiplicação da matriz A pela matriz B. E os valores dos seus elementos estão dados por essas somas de vários termos multiplicados entre si aí. Você conseguiu entender de onde surgiu essa regra de multiplicação de matrizes? Ela surgiu porque o Cayley achou conveniente criar uma operação prática que facilitasse a vida dele para encontrar os coeficientes das variáveis da composição de dois sistemas lineares. Agora, vamos então olhar um pouquinho mais para esses coeficientes da matriz A vezes B. Mesmo depois das contas que a gente acabou de fazer, parece que esses termos que estão aparecendo nos elementos da matriz são meio aleatórios e sem um padrão muito claro. E é verdade. Olhando assim, rapidamente, parece que você tem um monte de números sendo multiplicado e somado de forma completamente aleatória. Mas, vamos tentar, eu e você, encontrar um padrão nesses termos que estão aparecendo na matriz A vezes B. Só para começar, vamos analisar o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Isso aí é uma soma de N termos, ou seja, você tem N somas aí. Vamos supor que N fosse igual a 1. Então a sua matriz A teria justamente uma coluna e a matriz B teria uma linha. E você só teria o elemento A11, B11. Se N fosse igual a 2 dessa vez, a matriz A teria duas colunas e a matriz B teria duas linhas. E o resultado seria A11, B11 mais A12, B21. Se N fosse igual a 3, a matriz A teria 3 colunas e a matriz B teria 3 linhas. E o resultado seria A11, B11 mais A12, B21 mais A13, B31. Percebeu o padrão aí? O resultado do elemento da primeira linha, a primeira coluna da matriz A vezes B, é multiplicar o primeiro elemento da linha 1 da matriz A pelo primeiro elemento da coluna 1 da matriz B, depois somar com o segundo elemento da linha 1 da matriz A pelo segundo elemento da coluna 1 da matriz B, depois somar com o terceiro elemento da linha 1 da matriz A pelo terceiro elemento da coluna 1 da matriz B. E essa regrinha continua para valores de N maiores que 3 também, que é exatamente o que a gente obteve. Ou seja, para eu encontrar o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A vezes B, para um valor N qualquer, você multiplica o primeiro elemento da linha 1 da matriz A pelo primeiro elemento da coluna 1 da matriz B, depois soma com a multiplicação do segundo elemento da linha 1 da matriz A com o segundo elemento da coluna 1 da matriz B, e assim vai até somar a multiplicação do enésimo elemento da linha 1 da matriz A
com o enésimo elemento da coluna 1 da matriz B, assim que você encontra o elemento da primeira linha da primeira coluna da matriz A vezes B. Agora, mano, se você quiser, tenta encontrar um padrão para os outros elementos da matriz A vezes B. Você vai ver que o padrão que a gente encontrou para a primeira linha e primeira coluna é bem parecido para outras linhas e colunas também. Se você analisar esses resultados que obtivemos por conta própria, com um pouquinho de análise e meditação, você vai chegar em um padrão para qualquer elemento dessa matriz A vezes B. Depois de você analisar com calma, você vai chegar no seguinte. Vamos supor que eu quisesse agora encontrar um elemento de qualquer linha e qualquer coluna da matriz A vezes B. Ou seja, um elemento qualquer em uma linha I e coluna J dessa matriz, que eu estou chamando carinhosamente de C e J. A linha I está entre os números 1 e M, porque essa matriz aí tem no máximo M linhas. E a coluna J está entre 1 e P, porque você tem nessa matriz no máximo P colunas. Agora, se a gente encontrar o valor de C e J, a gente pode encontrar literalmente o valor de qualquer elemento da matriz A vezes B. Porque se você sabe o valor de um elemento qualquer da matriz, você sabe o valor de qualquer elemento dessa matriz. Pois bem, o valor de C e J então é o seguinte. É a multiplicação do primeiro elemento da linha I da matriz A pelo primeiro elemento da coluna J da matriz B, somado com a multiplicação do segundo elemento da linha I da matriz A com o segundo elemento da coluna J da matriz B, e assim vai até somar com o enésimo elemento da linha I da matriz A, multiplicado pelo enésimo elemento da coluna J da matriz B. Assim, a gente acaba de encontrar uma formulinha que serve para a gente achar o valor do elemento de uma linha e coluna qualquer da sua matriz A vezes B. É legal porque essa soma de termos multiplicados parece um algoritmozinho de você ligar os elementos da linha I da matriz A com os elementos da coluna J da matriz B na mesma ordem, e assim obter o elemento da iésima linha e jésima coluna da matriz A vezes B. E uma maneira de você visualizar essa formulinha do valor de C e J é imaginar que você vai caminhando ao longo da linha I da matriz A, da esquerda para a direita, na mesma taxa em que você vai caminhando na coluna J da matriz B, de cima para baixo. E ao longo da sua caminhada você vai multiplicando os elementos e somando eles entre si, conforme a gente conseguiu observar com essas ilustrações de círculozinhos vermelhos. Para que tudo isso não fique confuso e abstrato, vamos trabalhar com um exemplo. Lembra das matrizes A vezes B que trabalhamos lá atrás no começo do vídeo? Pois é, vamos então entender com mais clareza como calcular a multiplicação dessas duas matrizes com aquilo que acabamos de ver. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que a multiplicação dessas duas matrizes vai te resultar em uma outra matriz que tem também duas linhas e duas colunas. Por quê? O número de linhas da matriz A vezes B é o número de linhas da matriz A, e o número de colunas da matriz A vezes B é o número de colunas da matriz B, que ambos são iguais a 2. Então, você vai ter uma matriz A vezes B com duas linhas e duas colunas. Beleza. Como a gente encontra agora cada um dos elementos dessa matriz A vezes B? É usar aquela fórmula geral que a gente encontrou para obter o elemento de qualquer linha e qualquer coluna da sua matriz A vezes B. Como o número de colunas da matriz A é o mesmo número de linhas da matriz B, que é igual a 2, nós temos então que n vai ser igual a 2. Ou seja, essa fórmula geral só vai ter dois termos sendo somados. Para encontrarmos o elemento C11, basta substituirmos os valores na formulinha que a gente obteve. Ou também podemos visualizar que estamos caminhando ao longo da linha 1 da matriz A, da esquerda para a direita, na medida que a gente caminha na coluna 1 da matriz B, de cima para baixo. E isso vai nos dar 0 vezes 1 mais 1 vezes 5, que é igual a 5. Seguindo exatamente a mesma lógica para os outros elementos, C12 vale 0 vezes 3 mais 1 vezes 7, que é igual a 7. C21 vale 10 vezes 1 mais 2 vezes 5, que é igual a 20, e C22 é igual a 10 vezes 3 mais 2 vezes 7, que é igual a 44. E assim, a gente obtém todos os elementos da sua matriz A vezes B, para o caso de multiplicação de matrizes de duas linhas e duas colunas. Mesmo que agora você tenha entendido de onde surgiu a multiplicação de matrizes, talvez você ainda sinta que essa operação parece não ter muita utilidade prática ou tanta relevância mesmo. E eu concordo com você. Do que a gente viu até agora, a multiplicação de matrizes parece ser uma operação abstrata e sem muita aplicação.
Mas eu te garanto que essa operação de multiplicação de matrizes tem inúmeras aplicações. E ela pode ter muita aplicação, por exemplo, em sistemas lineares. Para entendermos uma das utilidades dessa operação, vamos analisar o seguinte exemplo. Suponha que eu esteja no supermercado e decida comprar dois cereais. Um cereal possui o preço X e o outro possui um preço Y. Por algum motivo místico, eu não sei o valor dos preços X e Y dos cereais. Sim, tudo bem, eu poderia olhar o preço marcado na embalagem, mas entre na brisa. A questão é que as únicas informações que eu tenho é que 2 vezes o preço X mais 3 vezes o preço Y me custa R$ 54. E eu também sei que a soma desses dois preços, dos dois cereais, vale R$ 23. Isso aí é um sisteminha de duas equações e duas variáveis, que eu vou chamar de sistema linear A. Se a gente fizer a conta, nós vamos chegar com certeza nos valores de x e y. Mas a minha intenção aqui não é só calcular esses dois valores e acabou. Eu também tenho outras informações. Eu também sei que o preço dos cereais depende de dois fatores: o número de grãos dentro do pacote de cereal e do preço de fabricação da embalagem desses cereais. Agora vamos supor que esses dois cereais possuam o mesmo número de grãos e o mesmo preço de fabricação da embalagem. E a única diferença entre esses dois cereais é que eles dependem de maneira distinta em função do número de grãos, que eu vou dizer que tem x' grãos, e do preço de fabricação de embalagem, que eu vou chamar de preço y'. Nesse caso, o preço x depende do número de grãos vezes 0,2 mais o preço de fabricação da embalagem vezes 0,75. E o preço y depende do número de grãos vezes 0,05 mais o preço de fabricação de embalagem vezes 1,25. Aí o motivo pelo qual os cereais dependem desses fatores de forma distinta pode ser por várias razões. Vai ver que uma empresa que fabrica um dos cereais cobra mais caro para cada gasto de fabricação de embalagem do que a outra, ou uma empresa valoriza mais o número de grãos que tem no cereal do que a outra empresa, e assim vai. Mas o que realmente importa é que acabamos de formar um sistema linear que eu vou chamar de sistema linear B, com duas equações e duas variáveis. Veja que x e y são os termos independentes desse meu sistema linear B, e x' e y' que são realmente as minhas variáveis. Mas nesse caso, x e y são as variáveis do meu sistema linear A, e no sistema linear B eles são os meus termos independentes. Agora que nós temos dois sistemas lineares em mãos, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como que eu posso descobrir o número de grãos e o preço de fabricação de embalagem desses cereais? Ou seja, como eu encontro os valores x' e y'? Bom, existem várias maneiras que você pode fazer isso, mas uma das maneiras é você substituir os valores de x e y do seu sistema linear A pelos valores de x, y que estão aparecendo lá no seu sistema linear B, que estão justamente em função de x' e y'. Se você fizer isso e substituir os valores no sistema linear A, nós chegaremos em um novo sistema linear, conforme representado na tela. Agora observa, mano, que esse novo sistema linear que a gente obteve é a composição do sistema linear A com o sistema linear B, porque as variáveis do sistema linear A são justamente os termos independentes do sistema linear B. E depois da gente ter feito aquela substituição, a gente obteve justamente a composição dos dois sistemas lineares. Novamente, podemos fazer mais alguns algebrismos aí nessas expressões desse sistema composto e deixar as variáveis x' e y' em evidência. Nós podemos simplificar esses coeficientes fazendo essas somas, essas multiplicações em cada uma das variáveis, chegando agora nesta configuração do sistema composto. Agora, cara, observa o seguinte: nesse sistema composto, podemos representar de maneira abreviada os seus coeficientes por meio da sua matriz. E essa é a matriz dele que está aparecendo aí na tela. Mas perceba que, se você soubesse logo de cara a regra de multiplicação de matrizes, você poderia simplesmente multiplicar a matriz A do sistema linear A com a matriz B
do sistema linear B. E assim você já poderia obter logo de cara esses coeficientes do sistema composto. Então está aí, meu amigo, uma aplicação da multiplicação de matrizes, porque ela é uma maneira, uma ferramenta de você conseguir encontrar os coeficientes desse sistema composto. E agora, já que a gente obteve justamente esses coeficientes desse sistema composto e o próprio sistema composto em si, eu agora tenho um sistema linear de duas equações e duas variáveis, variáveis x' e y'. E agora, novamente, eu te pergunto, como que a gente encontra matematicamente a solução desse sistema linear? Como eu vou encontrar os valores de x' e y' com esse sistema composto? Veja que com tudo que a gente viu até aqui nesta aula, nós conseguimos com certeza responder essa pergunta. Claro que existem várias maneiras que você pode resolver esse sistema linear, mas uma ferramenta que nós já vimos nesse vídeo, inclusive já demonstramos, é a famosa regra de Cramer para o sistema de duas equações e duas variáveis. Então, se nós usarmos a regra de Cramer, que nós demonstramos por um sistema linear qualquer, como esse que está aparecendo na direita, nós sabemos que x' e y' podem ser determinados por essas quantidades. Se a gente substituir cada uma dessas letras que estão aparecendo nessas equações, justamente pelos números que estão aparecendo no sistema linear composto, nós podemos chegar nas seguintes equações para você determinar as variáveis x' e y'. Agora eu deixo as contas para você. Se você multiplicar os termos aí de x' e y', subtrair os termos e depois fazer a divisão, fazendo as contas com calma, você vai chegar que os valores de x' e y' são 60 grãos e R$4, respectivamente. Se você quiser, você pode usar esses valores obtidos para obter o valor de x e y. E você vai ver que a solução é R$15 e R$8, respectivamente. E tá aí um exemplo de aplicação que você pode usar na multiplicação de matrizes, que elas podem servir como uma notação prática e útil de uma certa composição de sistemas lineares. Então, cara, quando você somar matrizes, você no fundo está descobrindo os coeficientes da soma de dois sistemas lineares. Quando você multiplicar uma matriz por um escalar, você na verdade está encontrando os coeficientes de um sistema linear multiplicado por um escalar. E quando você multiplicar uma matriz A por B, você no fundo está encontrando os coeficientes do sistema linear resultante do sistema linear A em função das variáveis do seu sistema linear B. Justamente a composição dos dois sistemas lineares. Isso foi em 1858, e ao longo dos anos, o que acabou por acontecer é que as matrizes acabaram por ter uma importância própria, e hoje a gente não considera mais as matrizes vinculadas necessariamente ao sistema de equações lineares. As matrizes tiveram a sua origem por causa dos sistemas de equações lineares, mas atualmente a gente simplesmente nem cita isso. É como se elas tivessem uma vida própria hoje. Só que é muito importante a gente saber de onde veio, senão fica algo muito aleatório e sem sentido quando são apresentados pra gente nas nossas aulas e nos nossos livros. Então, para ter uma clareza completa de onde vieram as matrizes, é muito importante a gente saber de onde os sistemas lineares e os determinantes vieram. E os determinantes também estão vinculados na noção de matriz. Inclusive, o Cayley junta o conceito de determinante com as matrizes. No seu próprio trabalho de 1858, ele usa a notação atual que a gente usa para calcular o determinante de uma matriz, por exemplo. Quando a gente faz o determinante de uma matriz M, você representa o resultado como sendo det M. É a notaçãozinha que a gente faz para representar o determinante de uma matriz. Pois é, o que ele vinculou o conceito de determinante com as matrizes, fazendo a representação do determinante de uma matriz como sendo det e dentro do parênteses a representação dessa matriz, que ela é meio esquisita, mas não deixa de ser uma matriz. Em um outro exemplo de um outro determinante que ele trabalha no seu artigo, ele também usa a outra representação que a gente usa para determinantes, que é justamente os elementos da matriz com duas barras na lateral. Importante lembrar que como as matrizes são a notação abreviada dos coeficientes de um sistema linear, o determinante de uma matriz de um certo sistema linear vai te dar justamente o denominador da solução das incógnitas desse sistema linear, conforme a gente tinha visto na regra de Cramer.
além das várias outras aplicações que você pode usar com esse valor de determinante. Então o Cayley também usou a noção de matrizes com o sistema de equações lineares nos conceitos de determinante. Para fechar nossa conversa, vamos voltar naquela imagem que mostrava a maneira como Cayley representava de maneira abreviada um sistema linear. Observa a notação dele. Ele representava esse sistema linear de 3 linhas e 3 colunas dessa forma aí. Ele simbolizava os termos independentes x, y e z entre esses parênteses na esquerda da igualdade. Agora, na direita da igualdade, ele simbolizava os coeficientes das incógnitas do sistema linear justamente pela matriz do sistema linear. E ao lado dessa matriz, ele representava as variáveis ou incógnitas entre esses parênteses. Ou seja, a matriz é apenas a representação dos coeficientes do sistema linear, mas a representação abreviada do sistema linear inteiro é dado por essa notação que o Cayley apresentou. Cara, agora olha que interessante. O Cayley não foi a primeira pessoa a criar uma notação simplificada para um sistema linear. Nós vimos que lá no livro 9 capítulos sobre arte e matemática, os chineses também faziam uma notação mais simplificada de um sistema linear usando o método Feng Cheng, conforme nós vimos. E isso mostra, meus amigos, como a busca por representar uma forma mais simplificada de um sistema linear existia há muito tempo na história da humanidade. Essa notação que o Cayley fez mudou um pouco para os dias de hoje. Hoje em dia, nós também fazemos uma notação simplificada para um sistema linear utilizando matrizes. O que fazemos comumente é representar um sistema linear na forma matricial, isto é, na forma de matrizes mesmo. Por exemplo, se quiséssemos também representar um sistema linear de 3 equações de 3 variáveis, primeiramente nós representamos a matriz dos termos independentes, com 3 linhas e uma coluna, com os elementos x, y e z. Esses termos independentes serão então iguais à matriz dos coeficientes das incógnitas, conforme aparece aí, e essa matriz dos coeficientes é multiplicada pela matriz das variáveis x, y e z, de 3 linhas e uma coluna. Veja que, da regra de multiplicação de matrizes, o produto dessas duas dá exatamente esse resultado que você está vendo na tela. E esse resultado te dá uma matriz de 3 linhas e uma coluna, em que cada linha representa justamente cada equação linear do seu sistema de equações lineares. Portanto, essa é a forma bem comum da gente representar de forma mais simplificada sistemas lineares, utilizando matrizes. É muito importante a gente ver essa história toda para a gente perceber que resultados matemáticos, teoremas e novas ideias não surgem de uma mente brilhante, totalmente independente do resto da humanidade que, num passo de epifania, joga resultados e novas ideias no seu caderno e divulga isso num artigo, num passo de mágica. Isso acontece com uma cooperação muito grande. A gente percebeu que várias ideias e teorias que foram se formulando ao longo dessa história que a gente conversou aqui foram feitas a partir de trabalhos anteriores, que uma pessoa viu o trabalho anterior que uma fez, melhorou um pouco, e outra pegou esse trabalho novo e melhorou um pouco mais ainda, e outro melhorou um pouco mais, e um pouco mais, até que a coisa foi se aperfeiçoando e melhorando ao longo do tempo. Mas tudo isso com cooperação, com várias mentes trabalhando juntas em prol de aperfeiçoar a matemática e definições que já existiam anteriormente. Esse vídeo não seria possível sem uma série de pesquisas que foram feitas. Eu vou deixar vários desses links aí na descrição, que se você quiser, fique à vontade para pesquisar mais a fundo nesse assunto. Afinal de contas, esse vídeo aqui não é uma representação perfeita e absoluta de como exatamente os sistemas lineares, os determinantes e as matrizes surgiram na história. A gente tem que lembrar que a história não é uma ciência exata, e nem sempre a história que a gente cria representa de maneira totalmente perfeita a realidade da época. Mas o que a gente conseguiu fazer aqui foi um grande aprofundamento de como esses 3 ramos da matemática foram se aperfeiçoando e se aprofundando ao longo do tempo. Muito obrigado e até a próxima!